Diferenças regionais de ventilação. A gente viu na aula anterior, né, na ventilação, quando o gás xenônio é inalado, sua radiação é detectada por meios de contadores radioativos externos. Então a zona inferior, ela capta mais xenônio, então diz aqui que a região inferior do pulmão, ela ventila melhor do que a região superior, né, que eu tenho aqui um pouquinho, em torno de 60% de absorção do xenônio. Então a pressão pleural ela é menos negativa na base do que no ápice, né? Aqui eu tenho pressão pleural menos negativa do que aqui. Por quê? Porque tudo que é sustentado requer maior pressão na parte inferior do que na parte superior, a fim de equilibrar as forças do peso que atuam para baixo, né? A ação da gravidade. Então, se o pulmão está mergulhado no tórax e a gravidade está puxando ele para baixo, aqui vai ter uma pressão negativa maior do que aqui embaixo, né, que eu tenho então o diafragma sustentando a base do pulmão. Quando a gente fala de diferenças regionais na ventilação, nos referimos à alteração de volume por unidade de volume em repouso. O que quer dizer isso? Esse pulmão aqui ele representa muito bem como é que é o tamanho dos alvéolos na região superior e na região inferior. Aqui na região inferior, comprimidos pelo peso atuando de cima para baixo. Então os alvéolos inferiores eles estão mais fechados. Dessa maneira, a gente consegue ver aqui que a base ela vai conseguir variar muito mais volume, o alvéolo, quando eu inspirar profundamente, do que o alvéolo do ápice, que já está aberto pela pressão pleural, que é mais negativa no ápice. E aí a gente pensa, por exemplo, um pulmão encharcado, um pulmão edemaciado, seja por infecção, por uma resposta inflamatória, ou por uma descompensação cardíaca, a gente vai ter um pulmão mais pesado porque tem mais líquido, com alvéolos da base mais comprimidos ainda em relação aos alvéolos do ápice. Porque na hora que eu inspiro, o volume variado nesse alvéolo da base aqui de baixo, porque ele é menor, porque ele é comprimido e ele vai variar mais volume quando eu inspiro, mais gás vai entrar nele, porque quando eu faço mais variação de volume, a pressão alveolar, lembra que ela fica ligeiramente negativa quando eu inicio a inspiração? Nesse alvéolo da base, por ele ser menor, ele vai variar mais volume, vai criar mais pressão negativa dentro dele. Com isso, mais volume de gás vai entrar nesse alvéolo. Embora seja menos expandida em relação ao ápice, a base do pulmão ela vai ser muito mais bem ventilada. A mesma explicação ela vai ser utilizada a base ou ápice, mas sim como a região dependente e a região não dependente. Então, toda vez que eu tenho uma região dependente, ou seja, uma região sendo comprimida pela gravidade em contato com o leito, eu vou ter alvéolos menores que vão variar mais volume e dessa maneira vão ventilar melhor do que os alvéolos não dependentes, que vão estar sendo tracionados por mais pressão pleural negativa. E numa expiração máxima, as pressões pleurais elas vão ser menos negativas, pois o pulmão ele não é tão bem expandido e as forças de retração elástica são menores. Então vamos entender isso aqui. Quando eu expiro forçadamente, eu estou pegando esse diafragma aqui e estou empurrando ele para cima. Então quando o diafragma, numa respiração, eu inspiro, o diafragma desce, né, o diâmetro crânio-caudal vai aumentar, o alvéolo da base vai abrir mais do que o alvéolo do ápice, né, o alvéolo dependente vai abrir mais porque ele vai variar mais volume, vai ventilar melhor. Quando eu expiro, esse diafragma vai empurrar o pulmão para cima. Esse diafragma aqui ele vai empurrar o pulmão para cima. E aí eu vou transferir pressão positiva para o pulmão. Né? Se eu tenho aqui o pulmão, na hora que eu inspirei, o diafragma desceu, o pulmão acompanhou. De repente eu faço uma expiração máxima. Eu pego minhas vísceras abdominais e aumento a pressão intraabdominal, contraindo a musculatura abdominal, transverso, oblíquos, reto do abdômen. Esse diafragma vai comprimir a base e vai transmitir pressão positiva para a base. Se eu tenho pressão positiva aqui na base, esses alvéolos eles vão ser colapsados. E a pressão de retração elástica? Vamos lá. Quando eu inspiro, o pulmão aumenta, eu traciono o pulmão em todas as direções, então aquelas fibras de colágeno e de elastina, elas estão sendo estiradas como uma mola. Quando eu expiro normalmente, sem forçar, esse alvéolo vai voltar para o tamanho que ele estava antes. Então aquela mola que foi tensionada, ela vai voltar para a sua configuração original. Mas eu expirei mais ainda, eu forcei uma expiração. O que eu estou fazendo com esse pulmão? Eu estou comprimindo ele mais ainda. Então aquela mola que tinha voltado para a configuração original, ela vai ser mais comprimida ainda.
menos força de retração ela vai ter. Então, pela interdependência, as vias aéreas bem fininhas, né, os bronquíolos respiratórios, que são bem pequenininhos, eles não vão ter a sustentação da pressão de retração elástica e vão colapsar. Então as bases, né, as regiões dependentes, numa expiração forçada, elas vão ser comprimidas e eu não vou conseguir exalar todo o ar. Então na base, ela não é expandida e sim comprimida numa expiração máxima. Porque eu empurrei o diafragma contra o pulmão, então eu estou comprimindo aquele pulmão. A mesma coisa quando eu comprimo o tórax do meu paciente, eu estou transferindo energia da pressão da minha mão para a pressão pleural e eu estou diminuindo a pressão pleural naquela região, tendendo a fazer aquela região colapsar. Então a ventilação ela vai ser impossível nessa região aqui, porque a pressão na região da base ela vai inverter a pressão pleural e vai ficar positiva. Então a via aérea vai ser comprimida e vai fechar prematuramente. Em contraste, o ápice ele vai manter uma curva de pressão e volume melhor do que numa respiração fisiológica. Quando eu estou forçando a respiração, a base que antes ventilava melhor, ela foi comprimida e as vias aéreas elas foram fechadas prematuramente. E eu parei de ventilar aquela região, o ápice ainda permanece negativo, porque eu tenho ação da gravidade puxando o pulmão para baixo. No ápice eu ainda consigo ventilar e comprimir aqueles alvéolos que eram grandões, consigo comprimir eles um pouco mais, porque eu estou reduzindo o volume pulmonar, mas eles não vão chegar a um ponto de colapso, porque eu ainda mantenho pressão negativa. Então eu inverto uma ordem natural quando eu faço uma expiração máxima. Eu diminuo a ventilação da base e eu aumento a ventilação do ápice. Beleza? Numa expiração máxima, forçada. A distribuição normal da ventilação ela é invertida, né? As regiões superiores vão ventilar melhor do que as regiões inferiores. Por quê? Por conta da pressão pleural. Aqui ela foi para um momento positivo porque ela foi comprimida. Aqui ela não é comprimida porque ainda tem a ação da gravidade agindo, puxando esse pulmão para baixo. Então esse alvéolo consegue ainda ventilar, em detrimento do alvéolo da base que já fechou logo no início da expiração forçada, porque eu diminuí muito rápido o volume e aí a via aérea, a pressão de retração elástica diminuiu e essa via aérea fechou. A região comprimida do pulmão na base, ela não vai exalar todos os gases. E aí a gente tem um aprisionamento aéreo, né? O air trapping. Então, as vias aéreas de menor calibre, os bronquíolos respiratórios, elas vão se fechar primeiro, aprisionando o ar lá nos alvéolos distais. Numa expiração forçada, a tendência da base é fechar prematuramente, porque ela está sendo comprimida, não dá tempo do gás todo sair, eu fecho a via aérea ainda com volume de gás dentro desse alvéolo não sendo exalado. Não troco esse gás. Em pessoas jovens, esse fechamento ele ocorre com volumes pulmonares muito baixos. Eu tenho que expirar muito tempo e muito volume para haver esse fechamento da via aérea distal na região da base. Eu tenho que ser, né, eu tenho que aí ele fecha. Em detrimento de um pulmão doente com uma obstrução, um DPOC, por exemplo, ele vai fechar muito mais prematuramente. O pulmão envelhecido ele vai perder um pouco da retração elástica do parênquima. Aquelas fibras de colágeno e de elastina, elas já não são tão hidratadas, então elas não conseguem, perdem o poder de se retrair. Então as pressões pleurais elas são menos negativas, porque eu tenho menos força puxando o pulmão. Se eu tenho menos força puxando o pulmão, essa força menor é transmitida também para a pressão pleural. Eu não preciso de uma pressão pleural tão mais negativa, porque a força que puxa o pulmão está mais fraca. Então, não é menos 7,5 e menos 12,5. Aqui, essas pressões elas são menos negativas no pulmão mais velho. Por quê? Porque eu perdi a tração, a força de tração do parênquima. Então, as regiões inferiores, né, as regiões dependentes, elas podem ser ventiladas de forma intermitente, abrindo e fechando. Como assim? Na expiração, né, num pulmão bem velhinho, como eu tenho menos tração radial, a via aérea fecha antes de eu exalar o gás todo. E ela só vai reabrir novamente no momento final de uma inspiração. Então eu inspiro, o alvéolo abre no final da ins. Quando eu começo a expirar, esse alvéolo fecha, porque eu não tenho mais aquela força de tração mantendo ele aberto. Então ela vai ventilar de forma intermitente, né? Isso vai prejudicar a troca gasosa, porque se ele só funciona no final da ins e no início da ex, então no final da expiração ele já está fechado e ele só vai abrir de novo lá no final da ins. Quando eu estou no final da inspiração, ele vai abrir. Comecei a expirar, ele fecha logo. Então eu aprisiono o gás. A cada respiração que eu faço, eu só vou abrir e fechar no final da ins
e no início da ex. Vou manter gás aprisionado no alvéolo funcionando de forma intermitente. Em consequência, né, e com frequência, a gente vai encontrar isso nos portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica. Beleza? Chegou minha cara cansada, redonda. Final da aula, muito obrigado aí pela paciência de todos que assistiram. Então a gente já começou a desenhar todo o mecanismo fisiopatológico que os doentes apresentam e a ação da gravidade, que é tão negligenciada. Eu vejo isso tanto na residência. Pouquíssimas pessoas trazem já, né, esse conceito fisiológico de usar a gravidade para interferir na pressão pleural e otimizar a ventilação do pulmão. Beleza?